Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre um tema tão importante que é reconhecendo as nossas emoções. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Bortoncello, eu sou psicóloga e esse tema ele é muito importante para todas as pessoas de todas as idades. Minha madrinha linda entrou, que maravilha! Que maravilha! Oi, Lu! Oi, pessoal! Oi, Vicky! Minha filhota linda, Andressa, minha secretária. Olha só gente maravilhosa entrando! Oi, Maria! Tudo bem? Sejam todas bem-vindas. Eu tô muito feliz de fazer essa live sobre as emoções, sobre reconhecer as emoções. Oi, Lisa! Oi, Carol! Sejam todas bem-vindas. Eu vou aguardar o pessoal entrar um pouquinho mais para já entrar nesse tema tão importante, né, no Papo Reto com a Cris Bortoncello, que é tentar trazer de uma forma mais leve e simples questões tão importantes que a gente às vezes passa uma vida inteira sem prestar atenção, e eu acho que esse tema de hoje é um tema fundamental para que a gente possa ter mais aquisição de repertório para lidar com as nossas questões. E falar sobre as emoções é fundamental para que a gente aprenda a reconhecer mais sobre nós mesmos e com isso modificar comportamentos importantes. Oi, Karine. Eu vou começando aqui e dizendo que essa live vai ficar salva 24 horas e depois vai para o meu canal do YouTube. Né? As outras lives também que foram feitas anteriormente estão lá, então se alguém tiver curiosidade e quiser bisbilhotar lá para saber se o tema é interessante, se vai agregar para vocês, fiquem à vontade, vou ficar muito feliz. E se vocês acham que alguém que vocês conhecem aqui agora seria importante essa pessoa entender um pouco mais sobre a questão das emoções, manda um aviãozinho ali, um direct ali bem à direita para as pessoas, para que elas possam entrar e participar com a gente junto desse momento que é tão importante, que é falar sobre as emoções. Então eu vou começar dizendo o seguinte: eu anotei várias coisas aqui, porque eu não quero me perder o ritmo, né, das coisas que eu quero trazer para vocês. E aos poucos eu vou tentando parar e interagir com vocês também, tá? É importante a gente saber que as nossas emoções, elas fazem por nós coisas muito importantes, né? A gente precisa das emoções. Elas têm uma função específica na vida da gente. E aí eu quero começar já tentando dar uma tarefa para vocês, né, para que vocês possam assistir o filme Divertidamente. É um desenho animado e é um desenho animado muito importante. Eu recomendo não só para a infância e adolescência, mas também para os pacientes adultos, porque às vezes a partir dessa ao assistir o filme, as pessoas começam a compreender coisas importantes também. Oi, Gili, oi, que bom que tu tá aqui com a gente. E aí, quando a gente tem a oportunidade de assistir o filme Divertidamente, a gente vai aprender lá no filme sobre as emoções base, né? A alegria, a tristeza, a raiva, o nojo, o medo, né? Acho que não esqueci nenhuma. São emoções base. E as outras emoções que a gente vão ter, né? Há alguns autores que falam também sobre a questão da surpresa, tem outros autores que falam sobre a questão do amor. Mas essas emoções base do filme Divertidamente já nos dão um norte sobre a importância de cada uma delas para a nossa sobrevivência, tá? Por que para nossa sobrevivência? Porque a gente precisa encontrar uma forma de nos expressar com as pessoas. Tá? Então, lá no filme vai ter toda uma situação da menina que teve que se mudar e como é que ela lida, como é que as emoções participam da vida dela ao longo de todo o filme. E tem a casinha lá que está relacionada às memórias e por que a gente precisa ter as memórias, enfim. Então não vou dar spoiler aqui para vocês, eu quero que vocês possam, se já assistiram, assistir novamente depois dessa live, para vocês verem quais são as fichas que podem cair para vocês na vida de vocês,
né? E não só na vida de vocês, mas na vida de outras pessoas tão próximas que às vezes a gente acaba se dando conta depois de um tempo, tá? Então, as nossas emoções, elas têm o intuito de nos proteger, de nos amparar e de nos dar um norte importante sobre que tipo de comportamentos a gente pode ter, tá? E algumas pessoas têm dificuldade em regular essas emoções. Então eu vou trazer aqui um exemplo, né, de crianças pequenas que, ao invés de conseguir expressar o que elas estão sentindo, elas acabam batendo com a cabeça na parede, empurrando alguém, por uma dificuldade de desenvolver essas habilidades importantes de poder expressar o que elas estão sentindo. Muitos adultos também têm dificuldade de se perceber as suas próprias emoções e às vezes confundem as emoções. Então muitas vezes eles trazem situações no setting terapêutico e aí eu pergunto sobre qual é a emoção que a pessoa estava sentindo naquela hora e ela traz uma e na verdade a emoção principal, a base que está lá dentro, mais profunda, a pessoa não consegue descrever porque não aprendeu a se observar. E aí a ideia dessa live de hoje, tentando ser bem papo reto mesmo, que é o meu estilo de trabalho, é ajudar vocês a conseguir fazer esse exercício de observação sobre o reconhecimento das emoções. E é uma tarefa que não é fácil, porque a gente vai, desde a nossa infância, vivendo a nossa vida e incorporando estratégias e jeitos e aprendizados sobre as nossas emoções, sobre como a gente acha que as coisas precisam acontecer. Então, tem pessoas que têm dificuldade, então, de regular essas emoções por falta de habilidades que precisam ser desenvolvidas antes da infância. Então, eu trouxe lá o exemplo da criança que, por exemplo, ao invés de dizer eu tô com medo, eu tô com raiva, vai lá e bate com a cabeça na parede. Quando eu recebo uma criança que faz isso, por exemplo, ao invés de trabalhar especificamente no comportamento de bater com a cabeça, eu volto lá atrás e começo a instrumentalizar essa criança para reconhecer as emoções e compreendê-las. E depois a expressar essas emoções para que ela, ao invés de bater com a cabeça na parede, ela possa, por exemplo, dizer, eu tô chateada, eu tô com raiva. E aí a gente vê aquelas crianças bem pequenininhas que dizem, eu tô babo, né? E isso é muito bom, porque a partir do momento que a pessoa se percebe e começa a externalizar isso de uma forma mais assertiva, a gente antecipa, né? E minimiza a possibilidade de comportamentos que são destruidores internamente. Então, se eu vou lá e bato com a cabeça na parede, eu vou me machucar, eu vou sentir dor, isso vai me deixar frustrado e triste, e eu não vou me sentir efetivo, tá? Então, também a gente precisa entender que para reconhecer essas emoções existe um modelo, mais ou menos aí, né, sobre a função das emoções e por que elas estão aí na vida da gente. E essas emoções, elas são respostas, elas podem ser respostas complexas. Então, por exemplo, eu posso me sentir triste, mas dar um soco na parede. Ao dar um soco na parede ou numa mesa, as pessoas podem pensar que eu tô sentindo raiva. Mas o que me motivou a dar o soco na parede foi a tristeza. Então é importante a gente conseguir fazer esse reconhecimento das emoções, tá? Outra questão importante que a gente precisa é aprender a descrever essas emoções, né? Como eu tava falando, assim, que a gente possa aprender a observar em nós mesmos e também no ambiente que está ao nosso redor, de que emoções são essas, o que está acontecendo e como é que isso aparece. E uma dica que eu quero dar para vocês para ajudar no reconhecimento dessas emoções é que vocês possam praticar mindfulness. Eu pretendo fazer uma live sobre mindfulness também, para amplificar um pouco mais isso que eu tô trazendo, mas tentando trazer de uma forma mais grosseira. O mindfulness tem a ver com viver o aqui e o agora.
tem a ver com a gente aprender a observar as coisas que estão acontecendo no presente momento, sejam elas boas ou sendo elas ruins. A gente sentindo sensações físicas importantes, mas sem o julgamento. E nem sempre, com o mundo corrido de hoje, a gente consegue parar para fazer essas observações. Então, ao observar o nosso corpo, a nossa mente, os nossos pensamentos, a gente consegue, às vezes, segurar o nosso impulso de ação a partir da nossa emoção, e isso modifica toda a trajetória e o curso das coisas que vêm na consequência. Mas o que as emoções fazem por nós, além de nos proteger, tá? Elas têm o intuito de nos dar informações importantes sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Então, por exemplo, se eu sinto nojo, provavelmente é porque ou tô com medo de ser envenenado, ou eu posso estar sofrendo uma situação abusiva, por exemplo, o meu corpo vai sentir isso e eu vou poder observar se isso faz sentido ou não. Às vezes tá correto, a nossa emoção tem o intuito de nos proteger e a gente vai se proteger aí de uma situação abusiva, mas às vezes pode ser que a gente também esteja com uma questão de mais distorção cognitiva e aquilo não seja uma emoção que nos protege, mas aí um aprendizado no passado sobre como é que a gente enxergava as nossas emoções. Então a gente tem que estar atento para isso. As emoções também comunicam às outras pessoas sobre como é que a gente tá, né? Então eu gosto muito de falar que o nosso corpo fala o tempo todo, sem parar. O nosso corpo tá falando, se a gente não tá se mexendo, o nosso rosto tá dizendo como é que a gente tá se sentindo. Então às vezes a gente até vai dizer assim, como é que tá? Tudo bem, com aquela cara de tudo mal. Então as pessoas estão vendo a gente e estão percebendo que tem alguma coisa de errado, tá? Porque a gente tá comunicando os outros através do nosso corpo. Também tem a questão das comunicações pelo WhatsApp, que a gente se comunica às vezes de uma forma que não tá tão assertiva, porque a gente vai botar lá em caixa alta ou a gente vai responder de qualquer jeito, e isso dá uma comunicação para o outro sobre como é que a gente tá pensando e sentindo naquele momento, tá? Eu particularmente gosto de, quando envio mensagens, mandar áudios, porque os áudios têm o tom de voz, tem a postura, a forma da gente falar, que às vezes na mensagem escrita a gente atropela um pouco esse processo e dá uma ideia para o outro diferente muitas vezes daquela que a gente quer passar. Mas no mundo corrido, hoje em dia, as pessoas às vezes se comunicam mais rapidamente digitando, enfim. Mas são estilos, mais coisas pra gente pensar sobre a questão da forma como a gente mostra as nossas emoções. As nossas emoções, as emoções também comunicam a nós mesmos, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês também, né? Que são essas reações emocionais que a gente tem, né? Que são importantes informações que a gente sente no corpo, né? E essas informações podem ser sinais de que tem uma coisa, um perigo, que eu tenho que ter um alerta e por aí vai. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado também com isso, e por isso é importante fazer as práticas de mindfulness, porque às vezes a gente enxerga as nossas emoções como fatos reais. E quando a gente enxerga as nossas emoções como fatos reais, muitas vezes por trás disso podem ter distorções cognitivas importantes. E essas distorções, elas podem dar uma ideia de que aquilo é um fato e que eu tenho que sair correndo, me proteger, e às vezes não é nada daquilo. Então a gente tem que estar muito atento para aprender a observar tudo isso. E o que torna as nossas emoções difíceis de serem reguladas muitas vezes, né? Questões da nossa biologia. Eu fiz uma live tempos atrás sobre a questão da personalidade. E lá na personalidade, na formação da personalidade, a gente tem tipos de temperamento. Então, se por exemplo, a gente tem uma pessoa que tem um temperamento mais sensível, essa pessoa, ela vai estar atenta a cada detalhe de coisas que vai acontecer na vida dela e vai sentir essas emoções, às vezes de uma forma mais intensa do que aquele fato
fato, aquela realidade que está acontecendo ali está aparecendo. Oi, gente. Oi, Maiara. Maiara, colega querida do Mato Grosso. Muito feliz de te ter aqui também. Enfim, outra questão que torna difícil a gente regular as nossas emoções, e aí que a gente acaba tendo muitas vezes atrapalhamentos, é a nossa falta de habilidade. Eu usei lá a criança que bate com a cabeça na parede. Essa criança tem uma falta de habilidade, provavelmente por ser pequena e provavelmente por não ter aprendido ainda a reconhecer as suas emoções, em expressar, em dizer, eu tô chateado, eu tô bravo, enfim. E aí, essa falta de habilidade, seja porque os nossos pais não conseguiram nos ajudar nessa instrumentalização, dificulta que essa criança que se torna adulto, né, que vai se tornar adolescente e depois adulto, muitas vezes leva para uma vida toda essa dificuldade de reconhecer e de expressar. E isso tudo prejudica muito a vida do adulto depois e os relacionamentos que virão para frente. Também o nosso humor, o tipo de humor que a gente tem, né, muitas vezes nos atrapalha na questão da regulação das nossas emoções. Porque, por exemplo, quando a gente está irritado, a gente não consegue, a gente tende a ter uma mente mais impulsiva, né? E aí eu quero fazer um parênteses aqui, que quando a gente trabalha com terapia comportamental dialética, a gente explica para os pacientes para que eles possam aprender a usar a sua mente sábia. Então vamos imaginar aqui, imagina que isso aqui é um cérebro, tá? E aí vamos dividir isso na metade. Vamos pensar assim que de um lado, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. De um lado, a gente tem o nosso lado da mente racional. A mente racional é aquela mente, tipo a série do Dr. House, né? Que ele era assim, ele ia dar uma notícia que alguém vai morrer, ele vai dizer, tu vai morrer, tu tem tantos dias. Era assim, papo reto, direto ao ponto, sem se colocar no lugar do outro, matemático, né? Uma coisa assim muito precisa. Eu vou me relacionar com alguém, eu vou casar com essa pessoa porque ela tem isso e aquilo. Não tá pautada, é sem emoção. E do outro lado, então, vamos imaginar que é a nossa parte emocional. A nossa mente emocional, ela é uma mente impulsiva, quente, é uma mente que não dá tempo para pensar, ela só sentiu e fez. Se a gente toma decisões pautadas na nossa mente emocional, tem chance de dar desastre, porque a gente não conseguiu observar, descrever e checar os fatos. Se a gente usa o nosso lado só racional, a gente fica muito metódico sobre as coisas e a gente também vai se sentir falhando, porque não vai conseguir se sentir efetivo nas coisas. Então, o que é o ideal? Que a gente pudesse fazer uma intersecção entre essas duas mentes, que aí a gente vai chamar de mente sábia, que é pegar um pouco desse lado emocional, mas também pegar um pouco do lado racional. Então, é como se, né, eu gosto de imaginar assim, a gente tem uma emoção, a gente joga pra cá e racionaliza, mas será que é isso mesmo? Ou eu que tô exagerando? Esse comportamento das pessoas faz sentido? Ou eu tô me equivocando na forma de observar? E por aí vai. O que a gente precisa na vida para se sentir efetivo é ter essa intersecção entre as duas mentes, que seria a mente sábia, tá? Isso é muito importante. Às vezes, a gente fica na teimosia. Não, eu tô sentindo isso, é isso mesmo que eu tô sentindo. E quando a gente fica na teimosia, pensem assim numa pessoa teimosa. Como é que ela fica? Pés cravados no chão. Não saio daqui de jeito nenhum. Agarrado na emoção. E quando a gente está agarrado na emoção, a gente perde a oportunidade de observar a nossa volta, observar a nós mesmos, tentar pensar que outros fatores podem estar interferindo e atrapalhando, tá? Às vezes também, o que nos dificulta para regular as nossas emoções é a nossa sobrecarga emocional, porque a gente não comeu direito, porque a gente não dormiu direito. É como se fosse assim uma bomba, um boom.
Então, se eu não dormir direito, eu vou ter privação de sono e isso pode alterar o meu humor. Se eu não me alimentei direito, nem todo mundo é assim, tá, gente? Mas tem pessoas que Deus o livre, se ficam sem comer, elas ficam irritadíssimas. Então, a gente tem que se observar para saber que por trás das nossas emoções tem todos esses fatores envolvidos o tempo todo sem parar. É tudo junto e misturado. E aí também, para finalizar, junto com toda essa questão de regulação das emoções e da dificuldade de regular as emoções, existem mitos importantes sobre as emoções. E aí eu quero trazer alguns mitos aqui que eu sinalizei pra gente conversar, tá? Vou trazer algumas frases, vou botar meu óculos que fica mais fácil, alguns que eu sinalizei. Algumas pessoas trazem assim: existe uma maneira certa de sentir em cada situação. Não é verdade. Não existe certo e errado. Se a gente sentiu a emoção daquela forma, é porque foram os recursos que a gente conseguiu naquele momento. E é importante a gente olhar para isso, porque a gente tende a nos criticar com relação às nossas emoções. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa sair desse lugar da crítica, a gente precisa observar se faz sentido a forma como a gente sente, se tá dentro do contexto mesmo. Um outro mito importante que eu gosto sobre as emoções é: sentimentos negativos são ruins e destrutivos, né? Ou ser emotivo significa que eu tô fora de controle. Não. Tem pessoas que são mais sensíveis e essas pessoas mais sensíveis, elas vão externar mais essa emoção, elas vão chorar mais, elas vão se emocionar mais, elas vão sentir com mais detalhamento a sua emoção. Isso não significa que tá errado, tá? Oi, Dé, oi, Giovanni, oi, pessoal. Enfim, as emoções têm função importantes. Um outro mito importante também: algumas emoções são estúpidas. Gente, as emoções não são estúpidas, né? A gente precisa das emoções pra gente se reorganizar, pra gente se voltar pro nosso estado importante. Um outro mito também que a gente vê bastante: se os outros não aprovam os meus sentimentos, obviamente eu não deveria me sentir como eu me sinto. Que é, às vezes, quando a gente tá num ambiente familiar onde a gente não pode expressar as nossas emoções. E aí vamos voltar lá, né, na live, que eu falo sobre a questão das necessidades emocionais básicas, que é um desenvolvimento das necessidades emocionais dos filhos, quando aquela criança precisa sentir que dentro do ambiente ela pode trazer ela, e os pais vão ajudar nessa questão da regulação emocional, e que muitas vezes o ambiente não proporciona isso, e essa criança então fica com essas falhas e com o entendimento de que chorar é feio, de que sentir raiva é uma coisa horrorosa, e por aí vai. Então são mitos importantes que a gente vê que são muito comuns e que aparecem muito nos consultórios também. Outro mito: emoções extremas me levam muito mais longe do que tentar regulá-las. A pessoa vai, às vezes, pela raiva, né? Eu vou lá, eu vou fazer, não, porque eu sei que se eu for dura, eu vou chegar lá. Até pode ser que chegue, mas vai chegar machucado, ferido, aos trancos e barrancos. E se a gente consegue aprender a regular as nossas emoções, a gente faz um caminho diferente, mais valioso, mais tranquilo, com mais aprendizado também. Outro mito: agir segundo as emoções é a marca de um indivíduo verdadeiramente livre. Se a gente fica só instinto, gente, né? Vamos pensar assim: eu sinto, vou lá e faço, eu sinto, vou lá e faço. A gente vai ter muitos danos na vida, porque não é simplesmente porque a gente sentiu que a gente tem que sair correndo fazer as coisas. Então é importante a gente ter essa observação, né, sobre isso, tá? E um outro mito para finalizar, que eu acho que é bem importante que as pessoas trazem, que elas têm que confiar sempre nas suas emoções. E às vezes as nossas emoções, elas nos dão informações que não são precisas, informações distorcidas. Por isso a prática de mindfulness ajuda muito a gente a nos observarmos sem julgamento e aprender
a partir da observação, a descrever como a gente se sente, tá? Por quê? Porque às vezes as nossas emoções, elas nos dão esse senso de que a gente tem que se proteger, mas ao mesmo tempo o que a gente está checando ali não está nos dizendo isso, mas pela forma como a gente foi criado, o entendimento das nossas emoções, a gente acaba ficando muito preso nesse modelo. E aí eu separei aqui, a princípio, 2 emoções pra gente falar hoje, né? Embora todas sejam importantes. E aí eu não sei se a gente vai ter tempo, porque eu quero detalhar em cima de cada uma dessas emoções. Eu separei a raiva e a tristeza, tá? Que são emoções que a gente vê que são super frequentes aí na maioria das pessoas, pra gente compreender um pouquinho como é que essas emoções agem na gente. Com relação à raiva, então, eu vou trazer aqui algumas palavras, tá? Para descrever, pensando na descrição sem julgamento, tá? Quais são as palavras que a gente usa? Agitação, agravamento, amargura, fúria, frustração, ferocidade, hostilidade, incomodação, indignação, irritação, queixoso, rabugice, ultraje, vingança, raiva, né? São palavras que a gente usa para descrever essas emoções relacionadas à emoção raiva, tá? E quais são os eventos que desencadeiam esses sentimentos de raiva? Acho que isso é uma questão importante que a gente precisa entender, né? Quando a gente tem uma meta importante que é impedida, a gente quer muito fazer uma coisa e a gente é impedido de poder fazer aquilo, é natural, é esperado que a gente sinta raiva. Não é errado sentir raiva. A gente tá, poxa vida, queria muito conseguir chegar lá, tá? Outro evento que desencadeia a raiva, perder poder, status, a pessoa tá lá numa posição muito boa, ganhando bem, feliz da vida e de repente, pá, a pessoa tá impedida de dar seguimento naquilo que ela acha que é valoroso, que é importante. E aí, essa sensação de impedimento pode fazer a gente se sentir com raiva. Quando as coisas não saem como o esperado, ou quando a gente tem um sofrimento físico ou emocional, a gente também pode sentir raiva, tá? Quando a gente vê a gente mesmo, ou a gente vê alguém que a gente gosta muito, que é muito importante pra nós, se sentir atacado, ou ser atacado por alguém, ou ameaçado por essa pessoa, a gente vai sentir raiva. E isso é importante, porque essa pessoa significa muito pra gente. E por falar em significado, o meu amor, que está viajando, entrou na live agora. Tô morrendo de saudade, meu lindo. Essa minha emoção é amor, gente, porque esse meu marido eu adoro, eu amo ele de paixão. E, enfim, seguindo. Interpretações de eventos que desencadeiam os sentimentos de raiva. Isso é uma outra coisa importante pra gente olhar. Acreditar que lhe trataram injustamente. Quantas pessoas aqui que estão assistindo, quando se sentem injustiçados, sentem raiva? Eu sou uma delas. Eu tenho muita... O que mais me aciona a raiva é sensação de injustiça. É eu achar que eu tô indo no caminho certo, que eu tô fazendo certo, mas me sentir injustiçada. Isso me aciona a raiva na hora, né? E muitas vezes não é uma raiva que é ruim, porque é muito triste quando a gente tem metas e planos e essas coisas são... a gente é tolhido, né? Pra não conseguir chegar adiante nas coisas que a gente quer. Outras questões importantes, né? Acreditar que as coisas deveriam ser diferentes. Quando a gente tá muito, muito dentro daquela nossa... euzinha, Maria, é isso? Tu também acessa o senso de injustiça. A maioria das pessoas fala, ai, não é justo isso que aconteceu. E aí é importante a gente saber aqui, só fazendo um parênteses, o mundo não é justo, as coisas não acontecem da maneira que a gente gostaria, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí depende também do tamanho da régua que a gente usa para medir as coisas, fica muito mais complicado viver uma vida valiosa, tá? Pensar com rigidez, eu tô certo, e se eu tô certo, o outro tá errado.
Então é importante a gente parar para olhar essas coisas, né? Quando a gente julga também que uma situação ela é legítima, né? Que a nossa aflição, essa situação ela é legítima, e aí a gente fica com essa coisa muito do que os outros estão errados também, isso nos atrapalha. E uma outra forma de interpretar é a gente ficar ruminando sobre aquele evento desencadeante o tempo todo, e isso é muito complicado, porque isso vai acabando, eu vou falar sobre isso depois daqui a pouquinho, e que ele vai retroalimentando esse sistema da raiva, que é muito ruim, tá? Mudanças biológicas quando a gente vive a experiência de sentir raiva. Olha que interessante. Tensão muscular. Quantas pessoas têm tensão muscular no corpo e não se dão conta que essa tensão muscular pode ser proveniente do excesso de emoção, da raiva, né? Eu vou sentir raiva uma vez, tudo bem, né? Vou ficar agitado, né? Falamos ali sobre os movimentos corporais. Mas a pessoa começa a ter contratura. A gente geralmente observa que as pessoas que têm muita contratura no corpo, elas têm elas vão mais pro lado da ansiedade e da raiva, tá? Que são pessoas que estão mais hipervigis para as coisas. Ranger de dentes, bruxismo, pessoal. Punhos cerrados. Sentir o rosto assim ficando com um rubor vermelho. Vamos pensar lá no bonequinho da raiva, ele é, ó, ele é forte, ele é vermelho. Eu tô de vermelho hoje, né? Mas não tô com raiva. A sensação de que a gente quase é uma bomba que vai explodir também, são mudanças biológicas importantes. A gente tem junto uma mudança de temperatura corporal, inclusive, quando a gente tá sentindo a emoção raiva, é como se o calor tomasse conta da gente e a gente precisasse refrescar isso para baixar. E aí tem estratégias importantes que a gente ensina para os pacientes para poder mudar a temperatura corporal, para ajudar nessa regulação emocional. Isso são coisas que eu vou trazer mais adiante, provavelmente em outras lives, porque a gente acaba não conseguindo nesse tempo trazer todas as coisas que a gente gostaria. Outras formas, né, de sentir essa mudança biológica, né? A pessoa se sentir incapaz de parar de chorar, por exemplo. A pessoa fica ali tomada pela emoção e não consegue sair daquele lugar, né? Sensação de querer bater, golpear. Eu já tive muitos pacientes assim, bater na mesa, eu quero machucar ele, eu quero agredir, porque tá tomado por aquela emoção tá pulsando dentro dessa pessoa, tá? Outra questão importante que a gente precisa avaliar também são as expressões e as ações de raiva, que daí são os comportamentos, né? A gente falou, às vezes o corpo fala, às vezes a gente vai ter falando que tá feliz, mas a nossa expressão tá com aquela boca pra baixo, assim, que é de tristeza. E às vezes quando a gente sente raiva, é como se a gente ficasse mais animal, mais instintivo, mais bicho mesmo, né? A gente tende a pular e ter comportamentos mais impulsivos que nos levam para um outro lugar diferente de ter uma vida valiosa. E eu não tô falando sobre sentir a emoção. É sobre como a gente se comporta quando sente a emoção e o quantos danos isso pode trazer para nossa vida, tá? Então tem assim, atacar fisicamente ou verbalmente, fazer gestos, esmurrar coisas, caminhar pisando firme sem parar, sair repentinamente do lugar onde tá, como quem quer fugir. E a gente quer fugir porque a gente quer se autorregular. Porque naquele momento a gente sentiu que só aquela emoção cabia naquela situação. Porque a gente imagina que é um fato de verdade o que está acontecendo e é a forma que a gente tem de lidar com a nossa emoção, tá? E por aí vai, né? Sorrir ironicamente, o deboche, né? Franzir a testa, entre outras coisas aí. E aí, os eventos que vão acontecer posteriores a isso comportamentos de esquiva. Por exemplo, a pessoa pega, né? Sentiu raiva, ela pega e sai fora. Simplesmente. Não quero falar sobre esse assunto, vou sair daqui e a pessoa pega e sai, né?
Ou atentar somente para uma situação que tá deixando com a raiva, ficar ali pensando naquilo, retroalimentando aquilo também o tempo todo, né? Isso desorganiza muito, muito emocionalmente a pessoa, né? Então a gente precisa também estar olhando para essas coisas. Imaginar situações futuras que lhe deixarão zangados. Então, a pessoa fica ali quase num processo ruminativo que vai assim, ó, botando gasolina no fogo, alimentando aquilo, e daí eu vou falar tal coisa, e daí ele vai me falar tal coisa, e eu vou dizer tal coisa, e aí não sei o que, e aquilo vai tomando uma proporção tão grande que a pessoa tem uma sensação de que ela vai explodir por conta dessa ruminação obsessiva, entre aspas, né? E tem alguns pacientes que eles chegam a ter uma sensação de despersonalização, parece que o corpo tá saindo fora dele próprio, assim. E alguns quase que ficam parados sem conseguir ter uma resposta corporal, muitas vezes parados, com uma sensação de congelamento, porque entra nesse looping aí de pensamentos. Então é muito desorganizador quando a gente sente a emoção raiva e a gente não consegue pensar estratégias naquele momento ou fazer essa observação e essa avaliação. E por isso é muito importante que a pessoa possa exercitar cada vez mais práticas de mindfulness, tá? Hoje eu vou jantar em mindfulness, a minha filha já está combinada comigo, a gente vai sentar, é uma tarefa da terapia dela hoje, e a gente vai sentar e vai fazer a nossa refeição depois que terminar a live em mindfulness, porque isso nos dá esse aprofundamento importante sobre observar as nossas emoções. Bom, e aí eu quero trazer uma situação para vocês. E me desculpe o meu marido que entrou na live, eu já estou autorizadíssima a trazer todas as coisas, porque eu digo que minha vida é um livro aberto. Eu quero contar para vocês uma situação onde porque sim, os terapeutas também se desregulam, porque somos seres humanos, porque temos também o nosso temperamento, a nossa personalidade, porque a gente também tem dificuldade muitas vezes de enxergar que os fatos não são os fatos, né? Naquele momento a gente tá com a nossa visão e com a nossa interpretação sobre as coisas, e eu quero dividir uma historinha com vocês, porque eu acho que quando a gente conta histórias, a gente se conecta mais. E eu quero trazer esse lado meu aí pra vocês também. Fomos fazer uma viagem pro Chile, todos de carro, os filhos tinham aí, sei lá, 13 anos... 14 anos, 10 anos de idade, né? E fomos passar Natal e Ano Novo no Chile. E resolvemos fazer essa viagem de carro. E tudo maravilhoso, tudo lindo, né? Uma viagem assim inesquecível, eu quero voltar. Eu gosto muito de viajar de carro. E nesta viagem a gente ia passar pelo deserto do Atacama, né? Porque a gente ia para São Pedro do Atacama e a gente queria pegar essa estrada do deserto, que era uma estrada muito bonita e tal, para chegar. Nesse caminho, hoje, né, lá no momento não, né, mas hoje eu consegui observar pontos importantes que eu vou trazer para vocês. Antes de pegar esse deserto, que era um trajeto muito longo, que a gente passava pela fronteira, a gente parou num armazenzinho, assim, uma lancheriazinha pequena, e fizemos um lanche. E esse lanche nós comemos uns pastéis. Pastéis muito cheirosos, pastéis maravilhosos, né? Mas esses pastéis tinham coentro. Eu não posso comer coentro. Eu não sabia que eu não podia comer coentro. E somado a isso, porque eu falei lá no início para vocês da questão biológica, né? Que ativa a nossa vulnerabilidade. Quando a gente está mais vulnerável, a gente tem mais chance de se desorganizar emocionalmente. Então, eu comi aquele pastel maravilhoso, entramos no carro com as crianças e seguimos o nosso trajeto. Paramos nessa mesma cidade para abastecer. Estávamos em 2 carros, um dos carros era a diesel e o outro a gasolina. O cara que estava com o carro a diesel falou, não, eu não preciso abastecer. O meu marido olhou e disse, não, tem autonomia do carro, dá tranquilo pra gente ir. O posto de gasolina era um posto com uma bomba só. O posto estava caindo aos pedaços. Eu olhei aquilo e fiquei apavorada. Pensei assim, não vai sair gasolina dali, vai sair alguma coisa que vai entupir o carro e nós vamos ficar empenhados. Mas eu pensei e ficou pra mim. Eu não dividi nada com meu marido.
Ele também não dividiu comigo que ele ficou preocupado se abastecia ou não no carro, mas ele olhou, o carro tinha autonomia para seguir e ele pensou, podemos seguir, chegaremos em São Pedro do Atacama tranquilamente. Seguimos o nosso trajeto, então, com o carro. Ao longo do trajeto, a altitude foi subindo e eu comecei a ter uma dor de cabeça como tinha tido somente quando eu fui visitar o Peru, que eu fui em Cusco, eu passei muito mal e foi uma dor de cabeça, daí misturada com o coentro que eu não posso comer que me dá dor de cabeça, mais a altitude e vários pensamentos de preocupação. Eu comecei a ter ali uma ruminação obsessiva de que a gente ia ficar sem gasolina, porque com a subida da altitude o carro precisou utilizar mais combustível para dar conta daquilo. E aí o meu marido dizia, não te preocupa, mulher, no caminho deve ter alguém vendendo gasolina, não é possível que não tenha ninguém vendendo gasolina. Paramos na fronteira e o meu marido tentou comprar na fronteira com o pessoal da Polícia Militar gasolina, porque ele também começou a ficar preocupado. E o cara disse, não, a gente não pode, a gente é militar, a gente não pode vender gasolina. Ele falou, mas deve ter alguém aí no caminho para vender. Ele falou, não tem ninguém. E aí tinha uma premissa que eles diziam que era mais ou menos assim, no inverno são menos tantos graus e no verão são mais tantos graus. Então a gente estava lascado. E aí era o coentro, era a situação do trajeto, era o medo de ficar sem gasolina e eram os 2 filhos dentro do carro. E a minha preocupação e a minha ruminação aumentou mais ainda. E eu comecei a ruminar cada vez mais em cima daquilo. E eu já pensei assim, ó, como é que esse homem coloca a gente nessa situação? Lembrando, eu também fiquei com medo de abastecer, mas não falei nada. Eu fiquei agarrada na teimosia, naquela emoção. E cada vez eu ficava mais braba, eu fui me desorganizando muito emocionalmente, eu chorava sentada, um choro contido para que os meus filhos não vissem, porque eu tava com muita raiva e com muito medo de que a gente ficasse parado na estrada e que isso fosse gerar algum dano para os nossos filhos também. Eu não sabia aquela estrada e era só deserto. O primo do meu marido que estava nos acompanhando furou o pneu, e aí o pneu step que ele tinha era o pneu menor. Então nós nem podíamos pegar combustível dele e eles também podiam ficar empenhados. Então eu só pensava assim, meu Deus do céu, vai dar tudo errado nessa viagem, nós vamos ficar aqui. Eu só imaginava e pensava catástrofe. Eu pensava assim, ó, eu queria que um helicóptero me resgatasse dali junto com as crianças para que a gente sobrevivesse. Então foi assim, um desespero, uma coisa horrorosa. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. O carro consumiu muito mais do que era previsto. Exatamente, meu amor. Mas naquele dia eu queria fazer picadinho de ti. Porque eu só conseguia culpabilizá-lo por não ter abastecido. Nós somos um casal, nós tínhamos os 2 filhos ali. Eu poderia ter me manifestado, eu não me manifestei. E talvez se eu tivesse me manifestado, eu também ia concordar em não abastecer. Mas eu tava agarrada na hora do deserto, na minha raiva e na vontade de fazer picadinho dele, porque ele não tinha protegido a gente. Resumo da ópera, deu tudo certo. Quando conseguimos chegar na cidade de São Pedro do Atacama, para mostrar os documentos lá, a minha amiga que estava no outro carro me deu um comprimido para digestão e aquilo aliviou a questão do coentro e eu comecei a me sentir melhor. E quando a gente chegou com o carro no hotel, foi uma coisa assim, ó, eu digo só por Deus, né? O carro parou, acabou a gasolina e 2 pneus furaram. Foi uma coisa imediata que aconteceu, mas eu tava lá sentada no hotel e tranquila porque os meus filhos estavam protegidos. Lá naquela hora, eu tava tão tomada pela raiva e pelo medo que eu não consegui enxergar que eu também podia ter dito que eu queria abastecer, que era importante isso. Eu não consegui falar. Tamanho absurdo da emoção que eu tava sentindo, né? E o medo de que acontecesse algo com os meus filhos. Nossos filhos, né? Então, às vezes, a gente tá vivendo situações na nossa vida que a gente não consegue, naquele momento, checar os fatos. E checar os fatos é muito importante na vida da gente.
Ó, ele tá dizendo que no computador de bordo dizia 0. Isso, gente, tem esse detalhe. Dizia 0 de combustível. E nós da estrada, eu olhava aquilo e dizia assim, ó, 0 de combustível, nós vamos parar a qualquer momento. Ele dizia, calma, mulher, vai dar tudo certo. Aí o atenuante é que ele abriu o vidro. E abrindo o vidro, porque pra desligar o ar-condicionado, eu sentia mais calor, aí me dava mais dor de cabeça, eu ficava com mais raiva ainda e eu queria mais fazer picadinho dele também. Então vejam só, eu que me considerava aparentemente uma pessoa regulada, tendo praticamente um surto ali naquela hora, porque eu tava culpabilizando ele pelo meu descontrole. Por quê? Porque eu não consegui naquela hora, quando eu comecei a sentir raiva, parar, respirar, observar, perceber quais eram os fatores, avaliar melhor quais eram os riscos, né? Porque vamos pensar, a gente estava em 2 carros. O que poderia acontecer? Ele, né, o outro carro seguir com os nossos filhos dentro do carro para proteção, enfim, né? Mas naquele momento eu estava tão impregnada da minha emoção, da raiva, que eu não consegui fazer essa avaliação. E eu, assim, ó, imaginei o helicóptero levando a gente, imaginei assim, eu vou chegar lá, eu vou me separar, porque como é que eu fico com um homem desses que não cuida da gente? E por aí vai. E todos nós podemos ser acometidos pela desregulação emocional, porque em momentos que a gente tá com mais vulnerabilidade, isso é muito impactante na nossa vida. Se a gente já nasce com uma hipersensibilidade, isso fica muito pior, porque a gente muitas vezes fica com distorção cognitiva e a gente não consegue fazer essa avaliação, né, dos fatos em si. Quando eu cheguei em casa, obviamente, cheguei lá no lugar, no hotel, briguei com ele, discuti depois, longe dos filhos, falei, tu foi imprudente, tu nos colocou nessa situação. Ele falou, eu fiquei com medo de abastecer. E aí quando ele disse, eu fiquei com medo de abastecer, eu me lembrei que eu também estava com medo de abastecer. Mas no momento que a minha emoção raiva, que eu estava tomada por ela, eu só sabia julgar e criticar ele. Eu só sabia apontar o dedo e dizer, tu foste o culpado. Mas eu estava no carro também, e no momento que eu estava no carro, eu não me senti capaz de externar a minha opinião, e depois eu fiquei culpabilizando ele. Eu quero saber, gente, se vocês quiserem interagir aqui comigo, se alguma vez na vida de vocês já sentiram essa raiva que eu tô trazendo, essa raiva raiz, essa coisa assim que a gente não sabe nem do que a gente é capaz naquele momento que a gente tá sentindo raiva. Contem aí pra mim. Eu quero saber se vocês também se desregulam ou se sou só eu, hein? Que eu tô achando que não pode ser só eu que me desregulo. Com certeza, Diara. Boa noite, Diara. Com certeza, é isso, né, gente? A gente se desregula porque nós somos seres imperfeitos. E a nossa resposta emocional, ela entrou porque eu senti aquela emoção, porque eu enxerguei o perigo. Porque eu achei que as decisões que foram tomadas ao longo foram decisões ruins. Eu não sei se foram decisões ruins não ter abastecido, porque eu não sei se a gente tivesse abastecido, se a gente não teria ficado parado na estrada por uma gasolina que não fosse pura, por exemplo, né? Num outro país, que falava uma outra língua, que a gente até entendia, mas enfim, né? Com crianças pequenas. Então, o intuito de fazer as lives e trazer sobre as emoções, e hoje eu não vou falar sobre outra emoção que não seja raiva, porque a gente não vai ter tempo para isso, e a ideia é a gente trazer cada vez mais, eu trazer as outras lives também com o tema emoção, para que vocês possam compreender quais são os comportamentos que a gente tem, que nos impedem muitas vezes de chegar naquele lugar que a gente precisa. E aí, rapidamente, eu vou dividir com vocês o seguinte: se vocês que estão aqui agora são mais acometidos, com mais frequência pela emoção raiva, eu não gosto aqui de falar sobre técnicas e coisas isoladamente, porque essa técnica ela é utilizada dentro de uma abordagem específica, dentro de um treinamento, mas eu acho que pode ajudar
para algumas pessoas que estão assistindo aqui, que é o uso, né, é a mudança da temperatura corporal, o uso do gelo ou da água gelada. Quando a gente está em situações muito estressantes, que a gente está ativado por muita raiva, tomar um banho gelado nos ajuda a mudar a nossa temperatura corporal e com isso ajuda a baixar a nossa raiva, ajuda a gente a regular as nossas emoções. Se a gente não pode tomar um banho gelado, a gente pode, quem sabe, segurar pedras de gelo. Uma pedra de gelo em cada mão é uma forma da gente trazer essa resposta de mudança de temperatura. Quando a gente faz isso, que a gente usa uma mudança de temperatura muito brusca daquela corporal que a gente vai ter liberação de substâncias químicas no cérebro importantes que vão nos ajudar nessa regulação, nos ajuda a voltar para o nosso eixo, e quando a gente consegue voltar para o nosso eixo, a gente consegue enxergar a situação como ela é, verificar os fatos, se são exatamente daquela forma que a gente imagina ou não. E aí, né, pensando nessa questão de como é que a gente modifica as nossas respostas emocionais, o gelo, a água gelada, às vezes colocar a cara numa bacia com água, né, e fazer aquela respiração de mergulhador nos ajudaria nessa autorregulação. Diara tá falando, e como fazemos quando esse comportamento volta? A gente insiste no gelo, a gente insiste na água gelada para baixar essa emoção. E aí é importante que a gente pratique cada vez o mindfulness, porque muitas vezes a nossa desregulação, ela tá pautada pela nossa régua, pela forma como a gente enxerga as coisas, pela nossa crítica, pelo nosso julgamento. E tem tantas e tantas e tantas situações que a gente pode viver e aprender a se colocar no lugar do outro, a avaliar se a situação é aquela mesmo. Às vezes até é. E aí a gente vai, enfim, terminar relacionamentos, fazer outras escolhas diferentes para nossa vida, para nos proteger e não machucando o outro, não batendo no outro, não agredindo o outro como uma forma de proteção. A gente pode dizer, olha só, esse comportamento que tu tem é um comportamento inadequado e eu não quero mais seguir um relacionamento contigo, por exemplo, porque isso me machuca. Sem precisar dar um soco, dar um tapa, fazer alguma coisa de comportamento de vingança, por exemplo, né? Então, o que seria ouro para nos ajudar a regular as nossas emoções, que eu gosto muito do mindfulness e gosto muito de pensar a mente emocional, mente racional e mente sábia, tentar achar sabedoria mesmo dentro das coisas duras, é uma coisa bem lá embaixo, bem difícil, né? Que envolve a gente aprender a observar as coisas sem julgar. E às vezes o que nos ajuda é o que a gente chama de ação oposta, que é a gente tentar ter um comportamento contrário àquele que a gente teria normalmente. Então, por exemplo, eu tô com muita raiva do meu marido porque ele me colocou na situação do deserto e a vontade que eu tenho é de pegar um helicóptero e sair correndo ou bater nele. Porém, eu vou lá e dou um abraço. E aí tem uma coisa muito interessante que eu aprendi, deixa eu ver se dá tempo, e que foi a minha madrinha que tá aqui na live que me ensinou. Eu não sei se ela tá aqui ainda na live, mas eu quero dividir isso com vocês, que foi um grande aprendizado. Eu uso muito isso com muitos casais quando eu atendo, que teve uma determinada situação onde nós brigamos feio, eu e meu marido, que não foi essa vez, foi uma outra vez, e eu me lembro assim que eu tava com muita raiva e eu quis conversar com ele. E ele usou um comportamento de esquiva, ele disse, me escreve. Ele não queria sentar para conversar. E aí eu liguei para minha madrinha e conversamos muito. E eu disse, ele quer que eu escreva uma carta. E ela falou para mim, em vez de escrever tu tá com raiva, em vez de tu escrever uma carta de raiva, escreve uma carta de amor. Que foi o quê? Ela nem sabia, minha madrinha não é psicóloga, ela é formada em arquitetura. E ela me ensinou o que eu já sabia, mas não tinha aplicado na minha vida, que foi uma estratégia de ação oposta. E foi tão bacana escrever aquela carta de amor,
Porque ao escrever essa carta, eu fui fazendo todo um desenho de quando eu era pequena, como é que eu fui criada, de quando ele era pequeno, como é que ele foi criado. E ao longo dessa carta foi caindo muitas fichas importantes para mim sobre por que eu estava com esse marido, por que esse marido era importante para mim, que sim, ele era um marido falho, assim como eu também era uma pessoa falha. E eu pude me conectar emocionalmente com ele, ele conseguiu compreender o que eu estava sentindo e a gente conseguiu se reorganizar emocionalmente no nosso relacionamento num momento de crise, né? Todos nós passamos por momentos de crise, todos nós passamos por momentos de dor e a gente precisa aprender a encontrar um ressignificado, né? Uma coisa que esteja de acordo com os nossos valores. E às vezes também, para finalizar, o que nos ajuda a regular as nossas emoções é pensar em soluções de problemas. Como é que a gente consegue, daí, a partir daquela emoção, encontrar respostas para lidar com aquela situação? Então, o que eu trouxe para vocês? As emoções são importantes, todos nós vamos sentir. Às vezes a gente interpreta essas emoções de uma forma distorcida, às vezes não, elas estão ali para nos defender e tá muito bom a gente se sentir da forma como a gente se sente, porque isso nos impede de que alguém nos machuque ou de que machuque alguém que é importante para nós. Às vezes a gente pode mudar a nossa temperatura corporal através do banho gelado, do gelo, entre outras coisas, para se autorregular. E autorregulado a gente vai conseguir avaliar a situação para entender se é um fato mesmo, ele deixou de abastecer o carro para me prejudicar ou não. Ele também estava preocupado, ele também estava com medo, né? Isso dá um outro tom, dá um outro tom. Ele também pode errar, eu também posso errar. Eu errei, eu não trouxe a minha opinião e depois eu estava julgando. E fazer a questão da ação oposta, que é importante também. Eu quero dizer para vocês, hoje eu trouxe só a emoção raiva, eu achei que eu ia ter tempo para falar da tristeza também, que é uma emoção que às vezes a pessoa demonstra raiva, mas internamente ela tá triste e ela se atrapalha muitas vezes nisso, mas eu vou deixar para próximas lives e aí eu acho que eu vou tentar me aprofundar um pouco sobre, pelo menos as emoções base, para que vocês possam ter um entendimento melhor sobre isso. Convido vocês para assistir o desenho divertidamente e tentar sair um pouco da caixa e pensar outras possibilidades também. Porque para a gente ter uma vida valiosa, uma vida valorosa, uma vida que tem um significado para nós, a gente precisa aprender a se conhecer, aprender a se expressar de uma forma mais efetiva. Porque se a gente só é raiva o tempo todo, isso também machuca as outras pessoas. As outras pessoas não têm como adivinhar as nossas emoções. A gente precisa externar as nossas emoções para que as pessoas possam saber o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, né? A Diara tá falando aí, sim, concordo, porém nos expõe. Eu não sei em que contexto aqui que tu colocou, Diara, que nos expõe, né? É difícil a gente ser efetivo 100% na regulação das nossas emoções, porque a gente precisa dessa observação. Quando eu faço uma pausa, né, em algo que alguém conta sobre um comportamento de raiva, por exemplo, eu muitas vezes vejo que por trás disso tem vulnerabilidade, né? Que nem o exemplo que eu trouxe ali do coentro, né? Às vezes a pessoa não dormiu bem e uma série de fatores que se a gente sair um pouco de cena, olhar para trás e observar de cima, a gente vai conseguir enxergar quais foram os componentes que estavam impregnados e que juntaram tudo junto e que deu essa explosão, que foi a raiva, né? Que é uma emoção que é doída, difícil de sentir. Te coloca em situação de exposição, raiva, tristeza. É verdade, é verdade. Gente, eu quero muito agradecer vocês, a participação de vocês. Se vocês acharem que fez sentido, encaminhe essa live para alguém que vocês acham que é importante assistir. Ela vai ficar salva 24 horas aqui, depois ela vai para o canal do YouTube.
Está muito bem clara a live, é muito boa. Obrigada, meu amor, eu te amo e tô com saudades de ti. Tô morrendo de saudade, a emoção é saudade. E semana que vem eu não vou fazer live, porque eu estou indo para um congresso de terapias cognitivas, é um congresso brasileiro muito importante, eu vou palestrar lá, vou dar mini curso, vai ser bem legal e eu quero estar com o meu foco atencional lá para absorver o máximo de informação que eu puder. Então, por esse motivo, semana que vem eu pulo a live e na próxima semana eu acho, não quero dar tema certo para vocês, mas eu acho que eu volto também com a questão das emoções e aí eu vou entrar em outras emoções, tentar trazer aí a tristeza, a vergonha, quem sabe, tem tantas pessoas com dificuldade de desenvolver habilidades sociais e precisam saber sobre isso. Beijo pra vocês, uma ótima quinzena, porque semana que vem a gente não se fala, né? E um beijo muito especial pra todos vocês. Tragam dicas pra mim no meu direct, tragam temas que vocês querem assistir, eu tô anotando tudo e dentro mais ou menos da minha ordem aqui que eu vou seguindo, eu vou tentar trazer os temas que vocês vão me sugerindo para que a gente possa cada vez mais se ajudar aqui mutuamente na regulação das nossas emoções. Vergonha, bom tema. Sim, também penso em falar sobre as emoções e trazer a questão da vergonha. Tá bom, gente? Uma boa semana para vocês. Um beijo grande.